Um dos principais fatos da história do Brasil serve de pano de fundo para os poemas de Romanceiro da Inconfidência, livro de Cecília Meirelles, publicado em 1953. A poetisa Cecília Meirelles pertence à segunda geração do modernismo aqui no Brasil, e sua obra é muito ampla, tendo um grande destaque também na literatura, ou seja, na poesia direcionada a crianças, as poesias infantis. Mas, em Romanceiro da Inconfidência, ela traz um primor, um apuramento muito grande na construção dos seus versos. Para entender a forma de Romanceiro da Inconfidência, a gente precisa analisar primeiro o título do livro. Acontece que romanceiro é um estilo de poema narrativo curto que era muito praticado lá na Idade Média. Assim, Romanceiro da Inconfidência significa um conjunto de poemas narrativos sobre a Inconfidência Mineira. A temática, obviamente, é a da Inconfidência Mineira, desse fato histórico ocorrido lá no século XVIII em Minas Gerais. Mas, para Cecília Meirelles, a história sempre tem dois lados, o de quem conta e o de quem a vivencia. Então, assim, ela deixa um pouco de lado aqui o que é contado sobre a história, a Inconfidência Mineira, e assume um papel aqui de falar sobre aqueles que vivenciaram ali, como que foi viver durante aquela época e que não foi narrado dentro dos livros de história. E aqui a gente entra no campo do engajamento social. A obra é dividida em 5 partes. Na primeira delas, os poemas descrevem o ambiente, como que era Minas Gerais, como que era o contexto histórico ali da Inconfidência Mineira e também alguns personagens que eram marcantes dentro do estado, como por exemplo Chica da Silva. Já a segunda parte fala da conspiração em si, de seus participantes, das reuniões secretas, de como que surgiram todas as ideias ali que envolveram esse fato histórico. A terceira parte trata das sentenças dadas aos inconfidentes logo depois do julgamento. Não somente a morte, a execução do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas também o degredo, o envio para outros países de outros participantes, como Tomás Antônio Gonzaga e outros poetas inconfidentes. Já a quarta parte é focada na vida de 2 desses inconfidentes, do Tomás Antônio Gonzaga e do Alvarenga Peixoto, lá no exílio, lá no degredo, inclusive falando de algumas pessoas da família deles, como é o caso da Maria Efigênia, que depois que o pai é degredado, ela fica ali meio que à mercê dos desmandos daquela sociedade ainda muito patriarcal e conservadora. No final, na última parte, ela traz a Marília de Dirceu, que é uma personagem aí muito ligada ao período do arcadismo no Brasil, já na velhice. Então ela trata da velhice, não só da Marília, mas da Dona Maria, rainha de Portugal, que estava louca, e também já no final da sua vida. E, por fim, ela enaltece o tempo como uma coisa imensa, capaz de mudar tudo e todas as situações sociais e políticas de um lugar. Romanceiro da Inconfidência significa um verdadeiro encontro de épocas. Isso porque o romanceiro, esse formato de poema narrativo curto, ele remete à Idade Média, ao período medieval. Então a gente tem aqui essa primeira época. Posteriormente, nós temos o século XVIII, quando aconteceu a Inconfidência Mineira, o tempo da ação ali. E aqui também a gente tem que lembrar uma referenciazinha ao arcadismo, já que a maioria dos inconfidentes também se dedicaram à poesia neoclássica ou poesia árcade. E, por fim, o contexto de quando o livro foi escrito. E aí a gente está inserido na Era Vargas, lá na época do Estado Novo, com uma visão já bem mais aguçada para as questões sociais. Eu gostaria de falar vários poemas aqui para vocês, de mostrar, dar vários exemplos aqui de textos que estão no Romanceiro da Inconfidência. Mas, como o tempo é curto, a gente vai falar simplesmente do verso mais conhecido. Com certeza você já ouviu essas palavras. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda.